Boa noite a todos. Que bom que vocês vieram também animados mesmo com esse frio, né? Com esse friozão. Hoje a gente vai continuar o capítulo 6 do livro No Mundo Maior, a segunda parte do capítulo chamado Amparo Fraternal. E antes de eu falar sobre o capítulo propriamente dito, meu Deus, será que está desligado, mãe? Eu tenho que apontar para onde? Pode apontar, vai. Vai cá, tanto faz. Ele quer o bem aqui. Não, tá bom. Tem luz aí. A luz tem, né? Com frio. Eu achei na internet essa semana uma série de fotos do André Luiz, Carlos Chagas, e eu queria mostrar para vocês. Eu não sei se vocês já viram essas fotos. Eu encontrei. Oi? É do filme. Não, é dele mesmo. Dele mesmo? É o filme. Sim, dele mesmo. É porque é bem parecido com o ator, né? É dele mesmo. Então, eu achei uma série de fotos e eu queria mostrar para vocês. É dele mesmo. Quando era Carlos Chagas. Carlos Chagas. Olha ele aqui, essa foto, eu fui pesquisar para saber o que era. Ele no Instituto Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz, onde ele trabalhava lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Acho que o Einstein também. Exatamente, vocês reconhecem essa pessoa? O Einstein. É o Einstein. Eu já vi ele aí. Então, falou que foi na década de 25. Nossa. Eu nem sabia que tinha havido este encontro. Olha lá, os dois aqui, ele acompanhando a visita do Einstein. Mais uma dele. Realmente, o ator do filme ficou bem parecido, né? Aqui mais uma foto deles, né? Então, tá escrito aqui embaixo, né? Fiocruz, Casa de Oswaldo Cruz. Aqui eu realmente não sei onde eles estão. Mas aqui tá ele, ó. Carlos Chagas, aqui algumas pessoas, eu não sei se isso daqui é uma casa de saúde. Parece de ser, né? Pessoas Pode pobres. ser, né? Eu não sei nem se é aqui no Brasil, né? Não tem cara, né, Betinho? Vai parecer outro país. Provavelmente aqui ele se formando, né? Ou vocês sabem se ele tem pós-graduação, mestrado, doutorado? Pode ser também, de repente, uma defesa, né? Aqui ele com os dois filhos. Olha. Filho dele. Vocês conheciam essas fotos? Não, eu nunca vi. Ai, que bom, trouxe alguma coisa inédita. É lógico que é bom. Porque o filme foi bem feito, né, no celular, então a gente tem uma lembrança, né? É verdade, né? É importante que está o original. É o original. Aqui a esposa e os filhos. Que bonitinho. Ele aqui, acho que entrevistando uma paciente, né? Eu não sei onde é que é, parece ser uma região carente. É um lugar bem. Parece que tem um rio aí, não sei lá o quê. E que as fotos, onde eu encontrei, não tinha legenda, nada. Depois eu fui tentando adivinhar, né? Sim. Aí eu coloquei no Google Encontro Carlos Chagas e Einstein. Aí eu vi onde que apareceu. Olha aqui que interessante, ele dando uma aula de medicina. Olha a situação do paciente. Eles foram buscar o paciente lá na enfermaria, levaram de maca até a sala de aula, que complicado, né? Olha como é que eram as aulas antigamente. Hoje em dia a gente entra no hospital, né, pra aprender. Mas é assim que a gente aprende, né? Observando o paciente, entrevistando. Aqui é uma charge dele, está escrito aqui, Chagas combatendo o vetor da peste bubônica. Mas o Jânio Quadro, isso aí. Ele assim, meio como um herói, né? Combatendo os ratos, tá vendo? Mas você vê. E aqui Chagas defendendo o Porto contra doenças.
Eu não queria que vacinasse naquele tempo, né? É verdade, naquela época tinha, né, revolta da vacina, o pessoal Eles não queriam, não sei tinha dizer. pouca, era ignorante assim em relação ao ao efeito da vacina, tudo achavam que iam ministrar a doença, né? Então imagina a dificuldade naquela época. Enfim, trouxe mais por curiosidade para vocês verem. Eu achei tão legal, aí eu falei, vou levar essa semana pro pessoal no Caibar. Bom, então, só recapitulando um pouco o começo do capítulo, né, da semana passada, a gente discutiu bastante, teve até algumas discussões acaloradas. E aí, quem quiser me interromper pode ficar à vontade pra gente conversar, e também no final a aula vai ser curta, a gente vai ter um tempinho para conversar, tá? Então, o começo do capítulo estava descrevendo, né, o processo de desencarne da Cândida e as dificuldades financeiras que a filha estava passando, a filha Julieta estava passando com a doença da mãe. Essa situação levou ela a trabalhar numa casa de diversões, né? Ela cantava e dançava para se sustentar, porém ela estava passando por uma crise de consciência muito pesada, porque aquilo não condizia com os valores que a mãe tinha passado para ela. E como consequência ela foi adoecendo física e mentalmente. A gente descreveu lá na aula passada como é que o André Luiz observando o processo de adoecimento dela e tudo mais. E a gente... Então, aí, bom, enfim, nesse capítulo, nessa parte do capítulo a gente vai descrever com mais detalhes qual foi a ação dos benfeitores. E é interessante essa parte que eu até destaquei, estava escrito lá no texto, né? Caiu a filha para socorrer-lhe o corpo, mas Cândida alcandorou-se mais por salvar-lhe a alma. Então a filha socorreu o corpo, ajudou a mãe em relação ao corpo físico, mas quem ajudou ela em relação às questões espirituais, né? Mais profundamente foi a mãe, que sempre pediu em benefício dela. E aqui eu vou fazer a primeira pausa em relação à eficácia da prece. Eu peguei um trecho do Evangelho, porque uma coisa que eu fiquei pensando essa semana, até estava conversando com meu marido essa semana, sobre a questão do pedir, né? Vocês costumam pedir em prece? Ou não? Agradecer e pedir, né? Então, agradece? Tá, agradece e pede. Para quem? Para Deus ou para Jesus? Aí depende, né? Aí depende, mas porque assim, eu ouço algumas pessoas dizendo que não pedem. Não peço nada. Eu só agradeço. Eu só imagino uma bola de luz. Eu só imagino, sabe? E aí eu falei, nossa, eu peço ainda. E aí eu fiquei me sentindo, perto das outras, esse círculo de pessoas que eu estava conversando, eu me senti uma pessoa, eu falei, nossa, acho que eu sou uma necessitada, né? Assim, eu me senti extremamente necessitada, porque eu pedia, ninguém mais pedia, só agradeciam. E aí eu fui também, por que eu fiz esse link? Porque a Cândida, né, sempre pedia em oração pela filha. E foi isso que levou a filha a ter o socorro. Né? A mãe intercedeu, os espíritos ali benfeitores puderam, né, realizar a ação, ajudar a filha, por conta dos pedidos, porque a própria Julieta não conseguia pedir, né? Não sei se você viu na semana passada, ela se sentia tão culpada pela situação que ela não conseguia nem levar o pensamento ali a Deus, né? Até Jesus parou para pedir, bater. Então, exatamente, justamente isso que eu trouxe, esses trechos. Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter e que assim vos sucederão. Aquilo que pedirdes pela prece vos será dado. Eu peguei esse trecho aqui do Evangelho. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que por conhecer Deus, as nossas necessidades, é necessário expô-las. É um ato de humildade também pedir, né? Então, isso que eu fiquei pensando, será que não é muita pretensão da nossa parte? A gente fala, não, eu não peço nada. Sabe as necessidades. E também isso, né? Não, ele sabe tudo que ocorre A comigo, gente então... tem que ser humilde e pedir o que está precisando, né? Então, eu penso isso. E aí isso daqui... Eu peço porque eu Então, depois que eu li, eu fiquei um pouco mais aliviada. Eu falei, bom, então acho que não sou só eu que peço. Eu falei, eu vou levantar a pergunta lá no Caibai e vou ver também. Oi?
Eu mais peço que agradeço. Ai, legal, legal. Tá vendo? É verdade. O não pedir também pode ser interpretado como um orgulho, uma isso vaidade que a do gente encarnado, né? fala. Se colocando numa postura, né? Não preciso, dou conta. Não sei se a gente dá conta ainda. Nós somos tão carentes, né? Tem gente para mim. Tantas transformações que ainda necessitamos passar para nos melhorarmos intimamente. Exato. Então, algumas pessoas pensam também que, tudo se encadeando no universo através das leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. O que vocês acham disso? Então não adianta pedir. Então vamos só deixar as coisas rolarem, porque não adianta. Não é assim também, né? Eu acho que Já passa fogo. É... Quer ver o meu? Por outro lado, a providência divina, tem uma questão também que a gente tem que pensar, que não é todo pedido que é atendido naquele momento, né? Porque se a providência atendesse todos os pedidos quando a gente quisesse, que caos que ia ser, né? Dá até aqui o exemplo, assim procede o pai prudente que recusa ao filho que lhe seria prejudicial naquele momento. Né? Tem esse outro lado também. O que a gente faz também é de acordo com a vontade, né? Atender de acordo com a sua vontade. Merecimento Sim. também, que é uma Merecimento. coisa assim. Tem que ter Exato. paciência para esperar. Às vezes tem que passar por aquilo, então mesmo pedindo não consegue, né? Tem Exato, isso, a gente tem que ter esse tem muita discernimento, coisa né? também. O homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus deixará sofrer. Como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. Às vezes precisa fazer um corte para tirar aquilo que não está fazendo bem, né? O que Deus se considerar se pedir com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. Também não adianta a gente pedir um carro, o carro do ano, né? Eu quero uma casa na praia, né? Mas isso aqui, bom, vocês... a gente já sabe, né? E o que ainda lhe considerar são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda de ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, e de maneira que ele restará o mérito da ação. Então, quer dizer, na verdade, não é que a gente foi ajudado, mas o mérito é do espírito. Na verdade, o mérito é nosso mesmo, mas eles, sempre que podem, também intuem a gente positivamente. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E não os que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Bom, isso daqui foi só um adendo que eu fiz, porque foi uma coisa que eu fiquei pensando essa semana. E acho que tinha tudo a ver também com o capítulo. Aí, continuando, né? Então, nessa cena aí do livro, o Calderaro, ele orienta o André Luiz. Eles se aproximam da Julieta, né? Naquela parte que eu terminei na semana passada. Vem que ela está se adoecendo, está se instalando no processo de doença mental nela, inclusive. E ele fala para o André Luiz quer intervir de alguma forma, né? E o Calderaro fala: tem instruções relativas ao caso. Julieta não deve receber hoje o nosso concurso integral. Precisa manter-se enferma do corpo, de modo a ausentar-se das noitadas que costuma praticar. Em breves horas será conduzida junto de Paulino, em espírito, ao quarto de Cândida, onde a irmã Cipriana pretende dirigir-se a ele, valendo-se das breves horas de desprendimento parcial pelo sono. Então eles tinham um plano de todos em desdobramento, né, durante o sono, eles poderem fazer assistência. E ele enfatizou: olha, não é o momento da gente... A doença, naquele momento, ela era necessária ainda, né? Não é conveniente que ela continuasse doente. Então, aí por volta de 2 da manhã, a Cândida já estava quase em processo de desencarne, né? A irmã Cipriana, né? E amigos cercavam o leito de Cândida. Essa permanecia fora do corpo, tranquila e lúcida com aquela situação. E aí são trazidos Julieta e o Paulino. O Paulino, que é aquele companheiro da Julieta que, falando português claro, não quer nada, com ela muito menos, né? Só quer se divertir, tirar uma casquinha, enfim. Enfim, levam os dois desdobrados a essa cena. Os dois ficam extremamente impactados com a força, né, do espírito da Cipriana e dos outros presentes, e se ajoelham imediatamente, reconhecendo naquele lugar um poder celestial que eles não conseguiam identificar. Ele se sentiu, de certa forma, até subjugados. Não que eles foram subjugados, mas eles se sentiam assim, esse era o sentimento deles.
Aquela figura, o que era? Oi? Aquela figura. Aquela figura, eu peguei uma figura de luz, assim, simbolizando o espírito de luz. Eles falam tanto, né, que a Cipriana, ela tinha uma aura, uma energia, assim, bem comovente, aí eu coloquei aquela figura só para representar. E vou contar o segredo, para não deixar os slides muito brancos também, porque senão fica muito entediante. E aí que a Cipriana começa a agir, né? E ela resolve fazer a atuação dela diretamente com o Paulino. Ela chega nele e fala: não supões, Julieta, digna de teu braço vigoroso e trabalhador para a jornada terrestre? Que fazes da mocidade? Uma simples aventura dos sentidos? Por que persistir no vaidoso domínio de uma criança pobre? Por mero impulso de egoísmo e ostentação. Não te confrange contemplar a prolongada aflição de Cândida, atormentada por atroz pesadelo ante a incerteza dolorosa do porvir da filha? Desperta para os teus compromissos de natureza superior. Não vieste ao mundo simplesmente para gozar a existência terrestre e abençoado colégio de iluminação renovadora. Que motivos te impelem a condenável procedimento? Por que te furtas da responsabilidade santificante? Então, falando em português, né? Traduzindo e falando, por que você não leva ela a sério? O Marco está falando, por que você não se liga? Por que você não leva ela a sério? Por que você está fugindo da responsabilidade? Se você está com ela, já está morando com ela, saindo, apresentando para todos, por que vocês não assumem um compromisso, né? Aí perante a sociedade tudo, já que a Cândida está tão angustiada com o futuro da filha. O Paulino fica bastante comovido. E aí ele fala, atenção, olha o pensamento dele. Assim, ele acaba julgando a Julieta, né? Ele fala o seguinte, quer dizer, ele não fala, ele pensa, mas eles captam, né, a ideia, o pensamento dele. Ele encontrou a Julieta naquele ambiente de noitada, entendeu? Que é um círculo de pessoas menos responsáveis, em clima de sugestões que não convidavam a elevação espiritual. Ou seja, ele estava dizendo assim, eu não encontrei ela num ambiente de bem, não encontrei ela num ambiente familiar, entendeu? Então não seria melhor eu me defender? Será que ela é mulher para mim? Foi isso que ele disse. Não lhe constituía obrigação organizar um matrimônio em bases mais sólidas? Aproximar-se da jovem num clube noturno, encontrar-a sem lar. Um preconceito, né? Falando assim, não, peraí, mas eu encontrei ela na noitada, né? Será que eu tô casado com ela? Será que eu levo a sério uma mulher assim? E aí a irmã Cipriana devolve muito bem para ele, percebe as indagações e fala o seguinte: as aflições de Julieta justamente a tornam necessitada de um maior amparo. Ela não procurou uma casa de entretenimentos menos dignos, alimentando segundo as intenções. Aí ela fala, não lhe conhece porventura as preocupações absorventes da filha dedicada? Aí ela faz isso, ela fala isso, que foi um toma na cabeça dele. Enquanto diligenciavas mera distração para sua mente ociosa, a Julieta vivia humilhações, tentando ganhar o remédio necessário à mãezinha enferma. Como que você absolve a ti mesmo e você condena ela? Legal, né? Com que direito chasqueaste a respeitabilidade de uma jovem que visava tão sagrados objetivos? E aí no final ela foi bem, né, certeira. Paulino, sacode a consciência adormentada pelas facilidades humanas. Ainda não sofreste quanto devias para santificar e amar a vida. Não desprezes o ensejo que se te oferece. Então ela foi bem certeira, né? Ela falou, por que você está julgando a menina se você estava lá no mesmo ambiente que ela? Né? Você conheceu ela justamente nesse mesmo ambiente. Ele podia estar, mas ela não, né? Ele podia estar, mas a moça tinha que estar em casa. E no caso foi o que a Cipriana falou, ela estava lá buscando uma necessidade, né? E ele estava se divertindo, no caso. Aí ela fala, coopera no resgate da jovem mulher que não te surgiu no caminho por acaso. Não te aproximarias de Julieta se ela já não figurasse no teu passado espiritual. Dedica-te a ela, salva da loucura e da inutilidade. Oferece-lhe o braço de esposa, honrando a vida antes que a morte te despedace o vaso físico nas mãos invencíveis. Amanhã, Cândida viverá as horas derradeiras da tua existência. Dá-lhe paz, restitui do bem-estar, por muito que se mortificou para conservar a filha em posição respeitável.
Não permitas que o amor se perverta em tua alma, santifica com responsabilidade. Então chamou ele à consciência e à responsabilidade mesmo. E aí também eu faço uma outra pausa para... Peguei esse trecho do Evangelho também, que tem tudo a ver, né? O não julgueis para não ser julgados, que é aquele episódio, né, da moça que foi pega em adultério e foi levada pelos fariseus para ser apedrejada. E Jesus se aproximou dela, né, e impediu, falou: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E logo em seguida disse: não julgueis, pois, para não seres julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Aqui tem um trecho do Evangelho que fala o seguinte: Jesus não podia proibir de se reprovar o mal. Não era uma questão de que não reprovem o mal. Porque ele mesmo fez, sim, em outras situações, né, durante a existência dele física. E o fez em termos enérgicos, mas ele quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade. Mais ainda, arrogar-se arbitrariamente ao direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Ou seja, se você tem um superior que não se dá o respeito, que não dá o exemplo, né, como é que ele vai pedir alguma coisa para os outros também? As pessoas tendem a não respeitar, né, se a pessoa não der o exemplo, não vivenciar aquilo que fala. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. Então, retornando aqui à história, né, o Paulino, ele, bastante emocionado, assim, ele aceita a orientação de Cipriana como se fosse de uma mãe divina. Todos são encaminhados aos seus corpos físicos, depois dessa intervenção. No dia seguinte, já sentindo a proximidade de desencarne, Cândida chama a filha. Paulino vem junto. Sente a necessidade de ir junto, né, de estar próximo. E aí é interessante que, né, o André Luiz fala: que belo que é verificar a influência indireta do plano superior sobre os companheiros terrestres. Porque quem imaginava, né, que o Paulino, tão irresponsável, tivesse absorvido aquele conhecimento, né, aquele conselho, a sugestão que a Cipriana fez na madrugada. Então eles ajoelharam-se ao leito de Cândida como haviam feito horas antes, fora do corpo. Cândida fixou o rapaz em atitude suplicante e falou-lhe com dificuldade. Então ele falou das preocupações dela, né, em deixar a filha tão jovem, desamparada. Falou dessa angústia, né, que estava tomando conta dela, receava em deixar a filha inexperiente no mundo à mercê das tentações. E aí o Paulino, ele fala: não fale mais isso, amanheci hoje com um propósito irremovível. Julieta e eu nos casaremos, dentro em poucos dias. Amanhã mesmo iniciaremos o processo de legalização do nosso compromisso. Fique, pois, descansada, a partir de agora sou também seu filho. Então, foi então que Cândida, amparada por Cipriana, lhes uniu as mãos num gesto simbólico, osculando-os enternecidamente. Foi seu derradeiro movimento no corpo exausto. Em breves minutos, as pálpebras físicas cerraram-se para sempre, enquanto os olhos espirituais se abriram entre nós, para a contemplação dos trilhos refulgentes da eternidade. Pessoal, como eu falei, minha aula foi curta. Aí a gente tem um tempinho para conversar, trocar ideias, tá? Se alguém quiser que eu volte em algum slide, pode falar. Mas o que que ficou aí desse capítulo da Cândida, da Julieta e do Paulino? O que vocês gostariam de retomar? Vou pisar o microfone. Oi? O amor sobrevive ao medo. É verdade. E essa intervenção, eles descrevem a Cipriana como justamente uma pessoa que trabalha a afetividade, né? Ela atua justamente nessa questão do afeto, da amorosidade, e ela tocou realmente o Paulino nesse ponto para ele poder tomar essa decisão e
enfim, se tornar uma pessoa mais responsável, poder ajudar a Julieta, poder ajudar ela no processo de recuperação da saúde dela. Então acho que Vejo isso também o que seja o trabalho da espiritualidade conosco, com todos nós, né? Encarnados e desencarnados, né? Então, é por isso que eu digo, o amor supera tudo. Temos que ter a vontade de trabalhar pelo amor. Porque as dificuldades vão sempre encontrar. O que me chamou mais a atenção foi ele lembrar, ao acordar, da orientação que foi dada à noite, porque a tendência de esquecimento é muito grande. Então, isso assim... E ele nem era uma pessoa muito trabalhada. Então, é interessante esse potencial de lembrar a orientação. A vontade, surgiu uma vontade nele, né? Numa outra linguagem, né? é verdade. É isso que você falou, ele nem era, assim, pelo menos o texto não descreve ele como sendo uma pessoa espiritualizada, ou, né? Pelo contrário, ele parecia ser bem distante disso. E acho que a intervenção dela foi tão intensa, né, que ele guardou algumas lembranças, né? A gente não sabe direito quais, mas que ele acordou com aquele propósito firme de pedir ela em casamento. Interessante, né? Como é que vocês acham que a gente pode estar mais... pode se abrir mais a essas orientações? Porque acho que a gente também recebe nossas orientações durante a noite, né? Eu acho que é um trabalho do plano espiritual, né? Talvez os dois teriam que se encontrar para iluminar a realidade da vida, né? É um plano, quer dizer, o plano espiritual trabalha sempre em benefício, né, da humanidade. E o caso dele aí foi semelhante, né? Foi um encontro, né? E nessas alturas ele ficou conhecendo a verdade e acabou auxiliando, né? E teve um término feliz. É verdade. Mas é interessante, né, que no trecho aí do capítulo ele fala, né? A Cipriana fala, olha, não é à toa que vocês se encontraram, né? Não foi um encontro por acaso, provavelmente vocês têm aí questões do passado. Mas a gente sempre tem um livre-arbítrio, né? A gente chega aqui, a gente pode se encontrar com as pessoas e a gente pode, de repente, pegar e falar, tem um livre-arbítrio, não. Né? E ele mesmo, ele estava num impasse porque ele falou, poxa, eu não conhecia essa moça num ambiente muito saudável, né? Será que eu não estou me arriscando, casando com ela, não sei o quê? Então ele estava pendendo, ele estava ali na corda bamba. E aí foi que teve a atuação, né, dos benfeitores para falar, olha, poxa, né, volta a consciência aí, né? É verdade, às vezes a espiritualidade ajuda a gente a retomar nosso planejamento reencarnatório, né? Mas você tem que estar predisposta a isso, não é? Porque para você poder escutar a espiritualidade, você tem que estar predisposta a isso. Exato. Porque se você não estiver predisposta, você não escuta, não. Não é? Então ele deveria já estar predisposto a isso. Por isso que ele escutou a espiritualidade. Não é? Tem razão. De alguma maneira, né? O aviso da espiritualidade foi muito contundente, né? Quando ele diz, quando a espiritualidade diz, como você já falou, não te aproximarias da Julieta com tamanho apego se ela já não figurasse em teu pretérito espiritual. Olha a chance para ele. Dedica-te a ela, antes que a morte o despedace o vaso físico nas mãos inexoráveis. Quer dizer, invencíveis, né? Nas mãos invencíveis. Quer dizer, era uma oportunidade para ele também refazer o passado, né? E eles foram tão contundentes, amorosamente contundentes na maneira de colocar as palavras, que tocou o coração dele. Foi o simancol para ele descobrir o termo vulgar, né? Mas ele, naquele momento, algo veio à tona de um passado distante e fez com que ele entendesse, né? Que era o momento dele perdoar a menina.
Perdoar, auxiliar, porque não era à toa que os dois estavam ligados. Bem provavelmente, num passado distante, ele tenha colaborado para que ela tivesse essa vulnerabilidade para essa queda agora, não é mesmo? E outra coisa que eu queria salientar e te parabenizar pela lembrança de ter trazido essa homenagem a André, não é? Porque muitas vezes nós esquecemos disso. Falamos tanto no André, mas e como é que André? Uma vez eu estava num congresso e uma pessoa pediu para falar alguma coisa para o orador e ela disse: olha, nós temos algumas dúvidas, porque André Luiz, você sabe, André Luiz era uma pessoa assim meio comprometida, como quem diz, ele não era boa coisa. Como é que ele chega no plano espiritual e faz tanto? Não é mesmo? Uma pessoa perguntou isso, falou em público assim. Ela não se sentia mesmo. Mas é uma coisa que qualquer um pode pensar, né? Por que o André, tendo aprontado como todos nós aprontamos, somos humanos, somos falíveis, e então temos nossos erros e acertos, e teremos oportunidade sim no plano espiritual. Mas antes disso, só Deus sabe o que ele passou, não é? Naqueles 2 anos, que dizem que foram 8 anos no plano no umbral, outros falaram que foram 2, não é? E isso é uma dúvida quanto ao tempo que ele passou no umbral, mas que ele sofreu muito, ele sofreu. E além do mais, o que você trouxe, a bagagem de conhecimento de André Luiz. Ele já tinha, né? Foi demais, foi um embasamento para um conhecimento muito maior que ele teria no plano espiritual, né? E tão grande foi essa bagagem que a espiritualidade concedeu a ele a oportunidade de um crescimento incrível. E ele aproveitou. Mas ele já tinha esse acervo. Ele já tinha o acervo, ele já tinha. E depois de todo o sofrimento que ele passou no umbral, então foi permitido que ele ascendesse na prática, não é mesmo? Numa prática diferente da nossa aqui na Terra, do nosso dia a dia como médico, como paciente, né? Porque de um dia para outro ele não podia fazer. Acho que ele já trouxe no passado. Sim, ele tinha uma bagagem que foi aproveitada pelo plano espiritual. O plano espiritual trabalha quietinho, né? Ele esperar, vai chegar a hora. Vocês vão ver quem será o André. E de repente ele mostra aquela grandeza toda, principalmente quando nós estudamos os livros, todos os livros dele. Agora nós estamos na Mecanismos da Mediunidade, na Boa Nova, e nós vemos o cabedal de conhecimento do André para poder falar da necessidade do estudo que nós temos. Quanto é necessário que nós estudemos. Que o Espiritismo é ciência, quer queiramos, quer não. E todos nós encarnados precisamos entender que vivemos como espíritos. Nós somos espíritos, não só corpo e matéria. Nós temos que entender a nossa essência. E ali, naquele livro, nós somos exortados mesmo ao estudo. E aí quando eu vejo ele, essa bendita, abençoada foto que você trouxe, com o Einstein do lado, eu falei, está explicado. Ele estava ali junto do Einstein, o que ele usufruiu o Einstein ali, né? Tirou do Einstein, ensinamento. Alguma coisa tinha. Nossa, ele tinha muito conhecimento do que ele fala, de tudo da parte científica, da física, da eletrônica, do magnetismo, de tudo. Então, André, nós temos que tirar o chapéu para ele. Antes de abrir a boca e falar, ele também foi assim, sabe? Vamos olhar para nós primeiro, depois falar dele, né? Obrigada, Camila. A gente pode lembrar também que ele, durante esse limbo que ele passou na região uralina, ele clamava, ele pedia, e ele foi atendido. Camila hoje até falando, né? A humildade, a modéstia de você, né? Fazer o pedido. Agora, a questão do desdobramento durante o sono fisiológico é fato em todos nós. Agora, a pergunta que a gente faz, será que todo mundo se prepara para o sono fisiológico? Será que as pessoas se ligam não só em prece, mas com seus mentores, amparadores, guardiões, para irem a um local propício ao estudo, ao desenvolvimento, ao conhecimento? A maior parte das pessoas, a gente sabe até pela própria literatura da psicografia, de alguns médiuns, que elas vão para os lugares onde seus desejos, né, mais aflorados as levam para realizarem aquilo que elas querem, do jeito que elas querem. Então, é necessário que a gente faça um preparo adequado antes de dormir. Aliás, a gente quando chega em casa, a gente deve sempre se rememorar, né, fazer
uma espécie de rememorar o que aconteceu durante o dia e sempre fazer uma avaliação. Se aquele dia realmente valeu a pena, se você atuou espiritualmente dentro da moralidade cristã, ou se você realmente deu ensejo aos seus vícios e defeitos, né? Que nós mais temos, né? Por isso que eu digo que a gente sempre tem que ser muito humilde e sempre clamar, pedir muitas forças, né? E a gente vê muito isso em André Luiz, quando ele fala, inclusive, com relação ao amor, né? Que a gente tem um amor aqui na Terra, já discutimos isso aí nos capítulos anteriores, o nosso amor aqui no planeta é mais eros, né? Mais ligado à paixão, ao desejo, do que o amor filha, do que o amor ágape, aquele amor incondicional, no qual todos nós devemos chegar algum dia, mas isso requer muito da nossa vontade, né? Requer muito de um trabalho interno para que a gente possa galgar esses páramos mais altos da moralidade. Tanto da tua colocação quanto o preparo para o sono. Orai e vigiai. Orai e vigiai. E isso nós não levamos tão a sério como deveríamos levar, não é? Porque orar e vigiar não é só na hora do sono, não é nos momentos de perigo, é estar de plantão 24 horas por dia, em relação às nossas tentações, aos perigos que passamos, à nossa vulnerabilidade, que todos nós somos vulneráveis, somos frágeis criaturas, nas mãos de vamos dizer assim, de um termo mais amoroso, dos nossos amigos espirituais menos esclarecidos, e que vêm cobrar de nós muitas coisas, às vezes, quando você menos espera. Por um ato impensado, uma palavra inadequada, um pensamento negativo naquele momento, você já está construindo um campo magnético propício para que na hora que você se entrega ao sono, eles saiam presentes. É vigiar e orar mesmo. Vamos cuidar um pouco mais de nossas almas. Olha, Obrigada, Bruno. Vamos ver. Na realidade, o Einstein estava sempre do lado dele, não é isso? Aí nas fotos. Mas o melhor amigo dele foi Oswaldo Cruz, né? Porque ele deixou uma lembrança muito boa sobre o Trypanossomo de Cruz. Não é isso? Isso aí ninguém vai se esquecer, principalmente quem está dentro da medicina, não é isso? Não sabia disso. Talvez o Einstein influenciou ou já sabia da capacidade dele. E o Einstein, pelo que eu ouço dizer do Einstein, o pouco Por que eu que conheço ele da veio vida aqui, né? dele, ele é crente, assim, ele é crente no sentido de acredita em Deus, sim. sempre tentou fazer essa ponte entre a ciência e a Religião. espiritualidade, né? E não foi à toa que ele veio aí, então, né? Interessante, né? Ele dizia que a ciência sem a religiosidade é manca, né? É uma das frases dele. Famosa essa frase, né? Eu queria falar sobre o pedido, né? E eu tive aí uma pessoa durante uns 30 anos que me orientava e ele falava assim, cuidado com os pedidos. Aí sempre a gente acha que alguns pedidos, como aí era melhor ficar doente, enfim, assim vai. Então agora eu acrescento nos meus pedidos assim, se for para mim, bom. Se não for, então não quero que aconteça. Eu ponho essa frase a mais para garantir que eu não estou pedindo uma coisa. E uma outra coisa à noite, né, o que tem me ajudado, eu percebi que quando eu durmo sem assim uma condução mais dirigida, eu não me dou muito bem, não. Eu sei que eu vou para lugares, eu tenho principalmente assim visitas incômodas, eu tenho muita gente curiosa que se aproxima e não é muito agradável. Então, um jeito que eu arrumei e que está dando certo é ler. Eu sempre abro o livro da Agni Yoga, enfim, do universo, eu abro e aí eu me foco ali e faço um foco bem dirigido. E eu sempre durmo com foco dirigido. Aí isso me impede de acontecer assim, de eu ser incomodada. Eu estava tentando levantar essa questão do preparo para dormir, se as pessoas aqui se preparam. Cada um acha o seu meio. Cada um tem seu jeito, é verdade. O importante é se preparar, né?
Porque isso, a gente não, talvez a gente não tenha muita noção das potencialidades, né, das nossas horas de sono. A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. É muita coisa, né? 1/3 da vida dormindo. E quantas coisas a gente não poderia aproveitar durante o sono? Se a gente tivesse mais lúcido, né? Então, essa ideia do preparo antes de dormir é bem interessante. Esse capítulo, ele exemplifica. E principalmente os médiuns que podem se colocarem à disposição da espiritualidade para ajudarem, começarem já a iniciar aqui encarnados, já esse serviço de assistência. Acho que todo médium deveria pensar nisso. Para quando desencarnar, já fazer parte de uma equipe de assistência fraterna espiritual. E isso a gente vê na obra aí dos instrutores de André Luiz, em todos, né? Eles mostrando alguns médiuns, inclusive para doação ectoplásmica, porque só nós encarnados temos o ectoplasma. E é necessário nesses tratamentos que são feitos durante o desdobramento do sono fisiológico. Precisam dos encarnados, obrigatório, né? Isso, né? Exatamente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Encerramos? Mais algum comentário? Mais algum? Maida? Betinha? Bom, então vamos encerrando, gente. Gostaria de agradecer. Eu estou aqui na frente e eu me propus a trazer um trecho do livro, supostamente para dar uma aula, mas quem aprendeu mais fui eu, tá? Com vocês. Então, eu queria agradecer, muito obrigada pela acolhida de sempre e, enfim, vejo vocês nas próximas semanas. Tchau, tchau.